Fala, minha gente, tudo bem? Hoje eu vou contar nesse vídeo como e por que eu vim parar aqui na Austrália, em Perth, na Austrália Ocidental. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí e ative as notificações no sininho. Assim, toda vez que eu postar vídeo, você fica sabendo, tá? Bom, vou contar a história. Como que eu vim parar aqui na Austrália, por que que eu vim aqui para a Austrália, mas antes eu vou contar um pouquinho de mim, para você entender um pouquinho melhor da história. Uma das características marcantes que eu vejo em quem deseja sair do seu país de origem e morar fora é a curiosidade por experiências diferentes, culturas diferentes. E eu, desde pequenininha, sempre tive essa curiosidade. Eu lembro com 12 anos, já me imaginar morando em lugares diferentes ao redor do mundo. Aos 15, eu lembro de pedir pro meu pai e pra minha mãe presente de 15 anos. Eu não queria uma festa, eu não queria ir pra Disney. Eu queria que eles me mandassem para Londres para estudar inglês por 6 meses. Meus pais não tinham condição na época de realizar esse sonho, mas tudo bem, vida que segue. Comecei a fazer faculdade de jornalismo. Fui fazer o intercâmbio de 3 meses e meio para os Estados Unidos para ser camareira, para ser cleaner de hotel. Um dia eu conto essa história, não agora. Terminei a faculdade de jornalismo, trabalhei um tempo na área, vi que não era para mim, resolvi mudar. Prestei um concurso público e fui trabalhar na USP, na Universidade de São Paulo. Então eu trabalhei por volta de 4 anos em uma das faculdades do campus de Ribeirão Preto, no departamento internacional. Então eu cuidava dos alunos brasileiros indo para fora fazer seu intercâmbio e os estrangeiros chegando na faculdade para fazer seu intercâmbio. E também ajudava com visitas de professores estrangeiros, etc. Adorava o meu trabalho. Mas chegou um momento que eu pensei assim, nossa, eu quero ter a minha experiência internacional. Eu vejo todo mundo indo e vindo e eu tô aqui nesse escritório. E eu sempre gostei de viajar. Nas minhas férias eu sempre viajei nacionalmente e internacionalmente. Nessa época que eu comecei a pensar, nossa, quero ir fazer minha experiência internacional de trabalho. Eu já tinha visitado a Europa, feito um mochilão na Europa por 44 dias, tinha sido maravilhoso. E eu disse, não, também quero minha experiência internacional, eu quero fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a pensar sobre um possível programa de trainee. Na época, a USP tinha aberto campus internacionais, um era em Londres, outro em Singapura, o outro eu não lembro. Tentei explorar essa possibilidade de eu ir fazer um programa de trainee, um intercâmbio em um desses campos, não rolou. E aí eu pensei, nossa, por que eu não vou fazer um programa de trainee em uma das universidades que a USP tem convênio? E aí comecei a pensar nessa possibilidade. Mas primeiro eu tive que pensar, que país que eu quero ir? Porque a USP tem milhares de convênios, né? Que país que eu quero ir? E aí foi muito fácil chegar à conclusão que a Austrália era pra mim, porque eu tava à procura de um país que fosse calor na maior parte do ano. Eu amo calor, não gosto muito de frio. Um país que não tivesse muito brasileiro, tipo, na época eu já tinha visitado os Estados Unidos, né? E algumas partes dos Estados Unidos é cheio de brasileiro. Miami, por exemplo, eu só ouvi espanhol e português, mal ouvi inglês. E eu queria, o objetivo do meu programa de trainee era dar um gás no meu inglês. Eu sempre tive inglês muito bom, nessa época eu tinha um inglês avançado, mas eu queria ficar fluente. Então eu queria um país que não tivesse muito brasileiro, um país que fosse calor, um país que fosse seguro. E um país que eu nunca tivesse ido. Então nos Estados Unidos eu já tinha ido, na Europa eu já tinha ido a turismo, mas já tinha ido. E aí eu pensei, não, é a Austrália. E eu também sempre vi muitas fotos da Austrália no meu Facebook, no Instagram, porque na época eu ajudava os alunos do Ciência Sem Fronteiras a irem fazer seu intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras, e eu tinha muitos alunos no Facebook, no Instagram, e via sempre foto da Austrália. Eu falei, nossa, pra lá que eu quero ir. E eu quero ir pra Perth, porque tinham vários alunos que tinham vindo pra cá e as fotos, assim, eram maravilhosas. Eu falei, não, eu quero ir pra Perth. Aí procurei universidades, que a USP tinha convênio aqui na Austrália. Escrevi pra todas, não só as daqui de Perth. Mas a minha primeira opção sempre foi Perth e sempre foi a universidade que, no fim das contas, me aceitou. Então aí, o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail para todas as universidades que a USP tinha convênio aqui na Austrália. Então, eu basicamente escrevi um parágrafo me apresentando,
Outro parágrafo falando assim, estou à procura de um programa de trainee por 6 meses, eu quero trabalhar no seu departamento internacional e aprender como vocês trabalham aí por 6 meses. Eu já tenho o dinheiro para me sustentar na Austrália por 6 meses. Mentira, eu tinha acabado de começar a economizar dinheiro para esse projeto. Já tenho um afastamento aprovado aqui da universidade. Mentira, também não tinha pedido um afastamento ainda, porque eu precisava da aceitação de uma universidade primeiro. E pedindo para a universidade aqui da Austrália, me ajuda só com os trâmites do visto. Eu quero, basicamente, trabalhar para vocês de graça por 6 meses, me ajuda com o visto. Mais ou menos isso. E também um parágrafo falando da minha experiência e o que eu queria atingir, o que eu queria aprender durante os 6 meses. Até que algumas universidades me responderam, umas falaram, não vai rolar, outras falaram, vamos conversar, mas a minha primeira opção, que era aqui de Perth, respondeu, vamos conversar mais. E aí começamos uma conversa que no fim das contas demorou, um trâmite de 6 meses mais ou menos para a universidade aqui me aceitar num programa que eu mesma criei para mim mesma. Escrevi um projeto sobre o que eu queria atingir, meus objetivos que eu queria atingir aqui. Tive que falar com o RH da universidade, porque era um visto especial, um visto de trainee. Então, assim, do momento que eu tive a ideia de fazer um programa de trainee até conseguir embarcar, demorou mais ou menos 1 ano e meio. Porque os trâmites aqui da Austrália demoraram um pouco, meu visto demorou um pouco, e também pedi afastamento da USP, toda aquela burocracia. Então demorou mais ou menos 1 ano e meio. Até que então eu cheguei aqui em janeiro de 2015, em pleno verão, e assim, já me apaixonei, porque o verão aqui é maravilhoso. E amei a universidade. Bom, mas aí comecei meu programa de trainee. Eu esqueci de falar lá no começo que quando eu escrevi o e-mail, a minha proposta era trabalhar meio período no departamento internacional da universidade e meio período estudar inglês. Na prática, o que aconteceu é que acabou que eu fiz o meu programa de trainee por 6 meses, mas 3 meses só eu estudei inglês. Então, por 3 meses eu trabalhei meio período e no outro período eu estudei inglês. Nos outros 3 meses trabalhei de forma integral. Comecei meu programa de trainee, tudo lindo, maravilhoso, tava adorando, mas assim, após uns 2, 3 meses, eu já tinha percebido que 6 meses ia passar muito rápido, eu precisava de mais tempo aqui. E na época, eu tava no lugar certo, na hora certa e assim, falei com as pessoas certas. Porque após 3 meses que eu tinha começado, percebi que eu queria ficar mais. O programa Ciências Sem Fronteiras estava bombando aqui na cidade, principalmente na universidade onde eu estava fazendo meu programa de training. Então, assim, tinha mais de 300 brasileiros pelo campus e não tinha ninguém gerenciando isso. Então, assim, na época era um pouco... As pessoas iam me pedir ajuda, às vezes eu estava fazendo alguma coisa não relacionada, que não era relacionada a isso, as pessoas iam me pedir ajuda. Raquel, ajuda aqui. O sponsor, o patrocinador, que seria o CAP, CNPq, que é isso, como que faz? E aí eu vi uma oportunidade, falei, olha, eu já sei que eu quero ficar mais. Eles estão precisando de ajuda, eles precisam me estender esse programa de trainee, eles precisam me contratar. Foi então que aí escrevi um outro projetinho, fui atrás da pessoa que gerenciava o programa Ciências Sem Fronteiras na universidade, mas assim, o programa Ciências Sem Fronteiras era de responsabilidade do departamento dela, mas ela não tinha nenhum funcionário exclusivamente cuidando desse programa. Eu falei, olha, você precisa me contratar. Atualmente, tá essa bagunça aqui, eu sei como organizar, eu falo a língua, eu sei o que o CNPq, CAPES precisam. Eu lido com alunos já faz quase 4 anos lá na USP, você precisa me contratar. Ela, não sei, a gente tem interesse, mas como é que faria? Não sei se a universidade aprovaria, tal. Eu falei, bom, eu tenho ainda mais 3 meses aqui, vamos fazendo um teste no final do meu período de trainee, a gente vê o que faz. Aí comecei já a me envolver com os alunos do Ciências Sem Fronteiras e ao final do meu programa de trainee, ela falou, olha, a gente quer te manter, tá funcionando bem, realmente era preciso ter alguém cuidando dos alunos, mas assim, vai demorar um pouco o trâmite. Eu vou ter que pedir autorização para várias pessoas aqui na universidade para poder fazer essa contratação. Falei, não, tudo bem, eu espero.
O meu plano era terminar o programa de trainee de 6 meses e viajar um mês, ou um mês e meio mais ou menos, pela Ásia e voltar para o Brasil. Mas aí acabou o programa de trainee, ela falou, eu vou ter que pedir autorização para 1 milhão de pessoas, não sei se vai dar certo, tal. Eu falei, não tem problema, eu continuo aqui. Então aí o programa de trainee terminou 6 meses, mas eu fiquei mais um mês e meio nesse limbo aí, sem saber o que ia acontecer. 1 mês e meio se passou e ela ainda não tinha 100% de certeza. E já estava na hora de eu voltar para o Brasil para reassumir meu posto, meu afastamento estava acabando. E aí eu falei, bom, eu tenho 2 opções, ou eu vou pro Brasil, reassumo o meu posto e esqueço essa história de Austrália, ou peço demissão, volto para cá para Austrália e arrisco. E aí eu resolvi arriscar. Eu falei, tudo bem, ô chefe, tudo bem. Eu vou pro Brasil, vou pedir demissão, arrumo o que eu tiver que arrumar lá, que eu tenho coisa para fazer, e volto para cá. E se Deus quiser vai dar certo. E uma coisa que eu já estava esquecendo de falar, nessa extensão de contrato, eu também já falei, olha, eu quero ficar, estende meu contrato de trainee, mas eu preciso começar a ganhar um salário, porque eu só tinha minhas economias para sobreviver aqui por 6 meses, não tinha mais dinheiro para sobreviver aqui. E ela falou, não, tudo bem, vamos fazer isso, ó. Se der tudo certo, se aprovarem a extensão do seu contrato, a gente vai começar a te pagar. Beleza. Fui pro Brasil, pedi demissão, voltei para cá. E assim, eu precisava que o contrato de trabalho desse certo na universidade e, após o contrato dar certo, aplicar para o visto e o visto dar certo. Não adiantava só ter o contrato de trabalho, porque o visto teria que dar certo, ou o visto dar certo e não ter o contrato de trabalho, entendeu? Voltei para cá, o contrato de trabalho deu certo, beleza, uma coisa a menos, mas aí começou a outra batalha, a do visto. Aplicamos o visto de extensão do contrato de trainee. A imigração voltou fazendo perguntas, e eu assim, meu Deus do céu, se a imigração não aprovar meu visto, eu já pedi demissão do meu trabalho, do meu serviço público no Brasil, se não der certo eu vou voltar com uma mão na frente e outra atrás pro Brasil. Resumindo, aplicamos o visto, a imigração voltou com perguntas, respondemos as perguntas e depois o visto foi aprovado. Tudo mais ou menos demorou por volta de uns 3 meses, da data da aplicação do visto até a aprovação. E assim, era crise de ansiedade atrás de crise de ansiedade. Então, o programa de trainee, que era para ter demorado 6 meses só, durou 2 anos. 6 meses não remunerado, 1 ano e meio remunerado. Ao final desses 2 anos, o programa Ciência Sem Fronteiras estava terminando, o meu contrato também estava terminando, o meu visto também estava terminando, porque é tudo uma coisa linkada na outra, né? E aí, teoricamente, eu não teria mais serviço. Mas aí o que aconteceu? Em relação ao trabalho, uma pessoa que trabalhava no time primo ao meu e que fazia coisas similares ao que eu fazia, estava saindo e ia para Melbourne. E eu me dava muito bem com as pessoas no escritório. E aí eu falei, não, vou aplicar para essa vaga. E consegui. Então hoje eu trabalho com alunos patrocinados. Cuido dos patrocinadores da América Latina, da Ásia, de outras partes do mundo, e também cuido dos alunos quando eles chegam aqui, esses alunos patrocinados. Em relação a visto, quando o meu contrato de trabalho, meu programa de trainee estava terminando, eu já podia aplicar para o Partner Visa, porque eu já fazia mais de 1 ano que eu estava em relacionamento estável com um cidadão australiano. Então, em relação a visto, eu já não tinha mais problema e eu apliquei para o trabalho, consegui o trabalho. E lá estou até hoje, faz 3 anos, adoro o que eu faço. Eu resolvi contar a minha história aqui para, de repente, servir de ideia para alguém que tem o sonho de morar fora, assim como eu tinha, mas não sabe como alcançar esse sonho. Esse programa de trainee que eu criei para mim mesma não estava sendo divulgado em nenhuma rede social, nenhum site, nem nada. Eu criei a minha própria oportunidade. Então, assim, nada impede de você criar a sua própria oportunidade. Na sua área, claro. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E te dê um estalo assim na cabeça e fala, é isso que eu vou tentar fazer. E vai lá e faz. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu te respondo. E eu te espero aqui nos próximos vídeos.